Há muitos anos atrás, o finado meu avô falou que ia acabar, ele não ia ver, mas eu ia ver, né? Ia acabar com fogo. E o que está acontecendo? O mundo está pegando fogo, Sim. né? Todo lugar que você olha fogo, olha aí o sofrimento pra gente. Os rios secando, isso ele falou para mim no passado e hoje está acontecendo. Então, a gente recebeu esse projeto assim de braços abertos porque uma das questões que a gente sempre discutiu dentro do Conselho Gestor foram as habitações, né, as moradias da comunidade ribeirinha. E a gente sabe das dificuldades que eles têm de conseguir fazer qualquer tipo de reforma, né, das questões financeiras e também das questões burocráticas. Então, dentro do Conselho, a gente tentou fazer com que as coisas ficassem um pouco menos burocráticas, mas mesmo assim a gente sabe que as condições impedem com que eles consigam morar em locais mais confortáveis termicamente, mas também um conforto ali em questão da quantidade de mosquitos, e que possa proporcionar para eles outras oportunidades de renda, né? Talvez um turismo de base comunitária e algumas outras opções. Né? Eu vejo a situação precária das casas ribeirinhas aqui, infelizmente a maioria é feita como hoje é na APA, né? Então a gente tem restos de madeira, a gente tem restos de chapas, né? A gente muitas casas com lona. Então, a situação é muito precária das casas das comunidades ribeirinhas. E eles realmente merecem muito, muito conforto, porque essas pessoas que cuidam dessa região, né? A gente precisa ter um olhar especial para elas. Eu entrei em contato com uma outra participante, a Lauzi, que ela recebeu, acho que via IVA, pelo Sindarc. Daí ela falou, Ana, você viu esse edital, tá aberto, acho que tem a ver com você. Eu tinha tido alguma experiência com casas ecológicas, já havia trabalhado um pouquinho com um profissional, daí foi assim. Preservar o modo de vida deles era um princípio básico dentro desse projeto, né? Porque a oportunidade, né, de trabalhar com a habitação social, né, que o CAL proporcionou para nós, né, ela tinha que ser muito bem aproveitada, né? A gente em nenhum momento pensou em reproduzir casas padrão urbanas naquele lugar e muito menos em reproduzir várias casas iguais para todo mundo, né? Então, assim, a gente queria respeitar esse modo de vida, gerar projetos individualizados, né, com várias respostas possíveis, né, para resolver esse problema da habitação social na beira do rio. As propostas que eu pensava talvez não fossem as propostas que poderiam ser usadas lá por questão de custo, porque eu não estava acostumada a trabalhar com isso. Então eu sempre me deparava com isso e isso me gerava um bloqueio. Mas com o tempo eu fui conseguindo evoluir nessa parte, até em contato com outros profissionais, né? Eu conversei muito com as pessoas daqui e com a NAG, né? Mas conversei muito com o Emanuel, conversei muito com a Lauzi, a gente foi junto lá. Então, assim, depois que elas vieram, nós voltamos na APA para que eu pudesse ir quebrando isso, entendeu? Mas foi um processo, não foi natural, não foi fácil, não foi rápido, foi um processo, assim. O levantamento a gente fez no verão, assim, numa época de muita umidade, lá é uma região, né, de Pantanal selvagem e profundo, e então tinha muito mosquito, eu até admirei, né, o pessoal de Campo Grande aguentou bem, a gente estava com repelente, com proteção, mas é surreal a quantidade de mosquitos, é uma nuvem mesmo, e a gente teve um levantamento de 7 horas, assim, umas 3 horas e meia de manhã, mais umas 2 horas e meia à tarde. Então acho que esse foi o ponto mais difícil. E também foi bom para a gente entender como eles vivem lá. Sim. A necessidade deles terem essa habitação digna. Até para quem mora em Corumbá, que é bem mais próximo, é uma comunidade um pouco mais isolada. Então, para a gente de Campo Grande é distante, então a locomoção e as visitas foram assim esparsas, né? Mas a gente focou no levantamento, na entrega dos projetos. Então a gente não poderia ir toda hora. Então a gente teve um contato menor com a comunidade do que deveria, né? Porque também é uma comunidade que não tem assim acesso à internet tanto para a gente ficar conversando pelo WhatsApp. Alguns têm, outros não.
Então eu acho que essa foi a maior dificuldade. Sobre o plano de necessidades, eu acho que essa parte de configuração dos cômodos não tem tanta diferença, mas em si as condicionantes do local, né? Por exemplo, como a gente está numa área de preservação, então a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com o material que a gente vai utilizar, que ele não agrida o ecossistema local. Também pensar em meios, né, de conter os insetos, que tem muito na região também. A parte de conforto térmico, já que aqui a área, durante os períodos mais quentes, é extremamente quente, e nos períodos de frio, o frio é seco e severo, então precisava de estratégias de conforto térmico que suprisse esses dois casos extremos, né? O Tecão ainda tinha algo interessante, que das residências que a gente tem, se caracterizava como um mirante, né? Então, da casa do Tecão, você consegue ter uma vista muito linda da Bahia Negra, né, ao fundo da Serra do Amolar. Então, tem essa particularidade desse projeto, né? Então, eu quis entender essa necessidade também, não só do Tecão, mas também de todos que gostariam de visitar e ter essa vista, e trazer isso para o projeto. Eu pensei num sistema construtivo chamado quincha metálica, né? A solução em quincha metálica é uma taipa de mão, né, em que a estrutura deixa de ser de madeira e a gente utiliza metal, né? Então é uma estrutura metálica em que o revestimento ele é feito de taipa de mão, né? Os fechamentos, a vedação é feita em taipa de mão. E a gente também teve casos assim de conversar na beira da estrada ali, porque toda a APA, né, as habitações são localizadas ao longo de uma grande estrada, e a gente numa conversa falar de olha ali a solução que ele deu, que legal, aquilo ali é um brise, mas é um brise feito com a madeira que foi tirada ali na árvore mesmo, sem beneficiamento nenhum, foi só como se fosse uma trama para fazer um sombreamento. E aí alguns profissionais trouxeram isso para a proposta. Então, de uma ideia que a gente viu que partiu inicialmente deles, né, que estava lá já feita, eles adaptaram para uma solução, claro, mais racionalizada, né, mas que isso foi aproveitado também na proposta final. Então, sustentabilidade, arquitetura regenerativa é aquilo que a gente consegue trabalhar com o local. Então, qual é aquela realidade? As soluções mais simples foram as mais assertivas. E aí, com a criatividade, a gente conseguiu fazer com que essas soluções mais simples, os materiais mais disponíveis para aquele local, ou até comercial, né, do centro mais próximo, pudessem participar das melhores soluções para a arquitetura. Cada morador tem a sua particularidade. E aí foi interessante porque cada arquiteto, né, e esse grupo, a gente pôde escutar desse morador quais necessidades dele. Sim. E aí isso daí foi muito rico para ambas partes, né? A gente tem que aproximar do morador. Eles já estão, né, naturalmente uma área mais isolada, né? E não só como área rural, mas eles estão num outro ambiente que tem as oscilações, né? Estão dentro de uma APA, eles estão dentro de uma área de proteção ambiental, eles praticamente estão no Pantanal, né? Eles estão dentro do Pantanal. Então, é uma realidade diferente de simplesmente uma área rural, né? Uma área fora do perímetro urbano. Eu acho que a gente tem que tirar da ideia de que a gente precisa tirar as pessoas do local para que a natureza seja protegida. Muitas pesquisas têm mostrado que os locais de proteção ambiental com presença de seres humanos, né, com presença de comunidades, de indígenas, né, de ribeirinhos e outras comunidades tradicionais, eles são mais bem preservados, né? Então a gente tem que entender o ser humano como uma ferramenta ali para a continuidade da proteção daquele local, né? Então a gente enxerga dessa forma, assim, a gente enxerga que aquelas pessoas elas são realmente os protetores daquele território. E sem elas, que tem essa relação com o território, tem uma relação diferente com a natureza, né? Sem elas, aquilo já poderia ter virado, sei lá, sabe? Poderia ter sido muito pior, assim. Aquele local é um local que hoje em dia, por eu ter trabalhado na prefeitura,
hoje em dia eu vejo esse projeto como uma forma de trazer de volta as pessoas que saíram de lá também. É um local, é uma APA, né, um local de proteção, mas com o tempo, através de ações do Ministério Público, ações da Prefeitura, aquele local que era um local de morada foi se transformando em um local só de pesquisa. Sem levar em conta que ainda existiam moradores ali. Moradores com toda a vida, que pescam, que criam a sua galinha, que cresceram ali. A Dona Zilda, ela sobrevive da pesca, né, junto com o seu Milton. O seu Milton também foi um dos contemplados que eu fiquei de atender, né, entreguei também o projeto dele. E eles moram próximos. O seu Milton, ele é responsável por ensinar a Nayara, que é a filha da Dona Zilda, a filha mais velha da Dona Zilda, a pescar. Só que em contrapartida, a Dona Zilda, ela pega o barquinho dela e ela é muito bonita a história deles. É difícil, é diferente, né, do que a gente vê na capital, por exemplo. E eu falo por mim, porque eu sou da fronteira também, só que outra fronteira, como o Paraguai, lá é a fronteira com a Bolívia. Então, assim, ela pega o barquinho dela e vai, mata dentro, atrás do jaracatiá, que é uma árvore específica ali daquela região, e ela faz doces do jaracatiá. Então, o doce dela é bem caprichado, ela tem o rótulo específico dela, a marca, a identidade dela, né, do doce do jaracatiá. E dentro do levantamento técnico, a primeira coisa que me pegou foi a cozinha dela, que era, assim, telhas metálicas, madeira, tinha alguns vãos grandes que ela disse que entrava cobra, algumas particularidades que a gente acha que é mentira, né, para a nossa realidade, assim, capital, né, eu digo que morei muito tempo em Campo Grande, a gente acha muito fora da realidade, que é uma fantasia. Mas não, você indo fisicamente, você se depara com algumas situações que para eles realmente é muito difícil. Bom, quando nós começamos a ir para a APA, né, a primeira pessoa que foi dita de moradora de lá foi a Sarli Day, porque ela é uma pessoa muito icônica, assim, né? Ela, até foi engraçado o dia que falaram sobre ela, porque falaram que ela era a rainha das águas, por ela ser pescadora. A única mulher pescadora, negra, que criou os filhos com os recursos da pesca. E aí aquela história toda me deixou muito encantada com a história dela, sabe? E com mais vontade ainda de ajudar, né? E quando eu cheguei lá e eu conheci ela pessoalmente, eu lembro que eu até comecei a chorar, assim, porque eu vi que realmente era um sonho dela, ela conseguir ter a casa dela. Ela morava embaixo das palafitas do hotel, né? E aí quando tinha cheia, ela não tinha onde ficar. Ela só ficava por ali tentando cuidar dos barcos dela, mas não tinha, assim, uma casa, um abrigo para ela, né? E aí, foi tudo pensando para ela, assim. Ela queria ter uma cozinha onde ela pudesse cozinhar, né, os quitutes dela para vender, enfim, comercializar também. Então, a cozinha também foi pensada para ter 2 freezers. É isso, pensando nas necessidades dela, né? A outra casa é a casa do Sr. Miguel, que é a casa que está em construção. E a casa do Sr. Miguel, a gente fez, eu acho que eu fiz uns 3 projetos, porque ela mudou de local algumas vezes, né? O Sr. Miguel também, ele é pescador, ele mora sozinho. Aqui eu utilizei também essa estratégia de conforto térmico, da cobertura ventilada, do efeito chaminé. Inicialmente ela era para ser uma casa feita com o BTC, que é o mesmo material que foi utilizado na casa da Sarli Day, né? Mas durante o caminho ela acabou se tornando de alvenaria mesmo, convencional. A utilização da pedra de mão foi porque é um material fácil de se encontrar, né? Por aqui, e que ela iria trazer essa rigidez que a gente precisaria ali para a base da casa do Sr. Miguel. Sendo que a casa dele, se vocês forem ver, ela tá num barranco ali. Então, como a gente não ia conseguir fazer uma estrutura de estaca mais profunda, né? Então a pedra de mão foi uma solução nesse caso. A contribuição dos alunos, né, ela aconteceu principalmente na produção de maquetes, né? Porque os moradores lá da APA, não só eles, né? Na verdade, muita gente tem dificuldade de entender uma planta, né? Um desenho técnico, né? E por conta disso, a gente achou que seria muito interessante se a gente conseguisse entregar, né? Produzir maquetes físicas, né? Com um telhado removível, onde a pessoa conseguisse enxergar, né, o seu quarto, a cozinha, a varanda, né? E
sem a contribuição dos alunos, isso teria sido impossível, né, de ser feito. Eu acho que é importante que projetos como esse, projetos de extensão, né, sejam vistos como algo essencial na formação do arquiteto. E a extensão não só no papel, né, porque tem muita gente que acha que extensão na arquitetura pode ser resolvida com uma proposta arquitetônica ali feita no papel, entrega para a pessoa e deu. Mas não, né, a gente num país como o Brasil, que tem problemas habitacionais tão grandes, faz parte do arquiteto pensar, né, em soluções para isso, né, para melhorar a vida das pessoas, para fazer com que as pessoas morem de uma maneira mais digna. Então eu acho que a partir de projetos que levam a extensão na prática mesmo, nas comunidades, levar a campo, né, sair dos muros da universidade, isso é extremamente importante e esse é o valor da extensão, né, na sua definição. Esse é um projeto, para nosso tempo, é um projeto pioneiro. Nesses moldes de patrocínio do Conselho de Arquitetura, né, do Conselho, né, do CalBR, e com todas essas etapas, é pioneiro, não tem, ainda mais por um sindicato. Nós somos o único sindicato do Brasil que fez essa parceria. Existem outras entidades sem fins lucrativos que fizeram parceria com o CAL, fizeram projetos, mas nós, como entidade trabalhista, foi o único. E acho que foi importante, dentro do projeto Casa Eco Pantaneira, que a gente viu que a TIS tem muitas possibilidades, né? Então, muito do que a gente vê como definição de ATIS, né, da lei, a gente tem que aplicar, porque aí a gente vê os problemas que surgem, o que é possível solucionar com a lei, com a atuação do arquiteto. Então, eu acho que a TIS, né, a assistência técnica em geral, a gente tem que definir dentro da academia, mas sair da academia, sair das salas e ir para a prática, ir para a comunidade, tentando viabilizar isso, porque muitas vezes o profissional sai da graduação sabendo que existe essa lei, sabendo que existe a TIS, mas não sabe como fazer. A APA, as meninas estão dando conta, né? Se não me engano, são 35 casas. Essas aí elas vão tirar de letra, porque nós já estamos 13 com recurso federal, quem sabe mais 3 aí, mais 2 que fizeram, então estão sendo inseridas. Ali é um projeto assim que elas estão batalhando, estão compactado, bem compacto, estão fazendo o trabalho delas. Vai faltar algumas, quem sabe aí não venha mais recursos para a gente poder executar isso. Na nossa profissão, eu sempre costumo dizer que a gente mexe com o sonho das pessoas, né? Não é simplesmente ir lá e construir, fazer um projeto e pronto. Não, são sonhos que a gente realiza ali, então... É muito difícil você ter no mercado de trabalho como em arquitetura, né? É uma experiência muito fora do convencional, trabalhar para uma comunidade, prestando a TIS, e com essas diversas condicionantes que faz a gente pensar um pouco fora da caixa e conseguir solucionar esses problemas, né? Eu ter o privilégio, a possibilidade de uma coisa que era apenas uma vocação que eu tinha, botar em prática e dar essa dignidade mínima para a comunidade, né? Foi muito interessante. Eu acho que esse é o ponto.